Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Essa é a live de sábado, estamos no final de outubro já, sobre cenas de ação, como narrar, como descrever cenas de ação. Eu fiz uma votação aqui no Instagram, tá? Com os seguidores. E as opções principais que tinham era basicamente criação de mundo fantástico, que eu já falei outras vezes, né? Então acho que por isso teve bem mais voto para narração, descrição, né? Como narrar cenas de ação e cenas de batalha principalmente. Então é isso que a gente vai falar agora. Então quem quiser, e sempre que você que está ouvindo, você que está vendo aqui ao vivo, quiser mandar uma sugestão, mandar uma crítica, mandar uma opinião, mandar uma dúvida, tá? Fique à vontade de entrar em contato comigo, que eu sempre respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouquinho para responder, porque a gente pra Dedéu, mas eu respondo todo mundo. Mas se não tarde, depois demorar aí um dia, 2 dias, eu respondo todo mundo, tá? Pode mandar aqui. Tô sempre de olho que eu quero realmente manter uma via de mão dupla aqui nesse diálogo com você. Blá, 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 blá. Começando aqui, a dica que eu dou para todo mundo sobre narrar cenas de ação eu diria que a dica que eu anotei aqui para minha cola é basicamente pense em primeira pessoa. Por mais que você não escreva em primeira pessoa. E o importante nisso é você se colocar no lugar do personagem, tá? Você realmente tentar não ficar imaginando a cena como se fosse cena de um filme de ação, sabe? Como se fosse a cena que você vai montar a cena como se o leitor fosse talvez um espectador da cena, né? Mas você se limita se você realmente se botar no lugar de espectador unicamente. Então, se botar no lugar do personagem, encarnar e imaginar o que ele está vendo, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, né? E explorar realmente essa psique. Eu estava revisando um conto de um amigo, tem que dar para ele um feedback mais elaborado, o Bruno Frahla, com quem tem podcast também aqui no canal. E tem uma cena interessante nesse conto que rola tipo uma mega magia de gelo, né? E que congela um monte de coisa. E é um parágrafo inteiro para descrever magia de gelo. Foi um momento clímax da história. Mas o meu comentário para ele foi: cara, pode ficar maior, pode detalhar mais esse parágrafo. E nos pontos que eu senti foi isso, tipo, pô, cara, como que as pessoas que foram pegas nessa magia de gelo, como elas se sentiram, né? Como deve ser você estar correndo pra cima de um feiticeiro, de um bruxo, né? E do nada tem uma explosão de gelo que bota a rua inteira abaixo, né? E condena a vida de todo mundo que tá perto, né? Então, eu achei que ele podia ter dado mais descrições sobre as consequências desse poder, e também das sensações de quem estava ao redor e até do cenário mesmo, né? Porque eu fico pensando, pô, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Então eu fico pensando, cara, imagina só, você tá no Rio de Janeiro, você tá, tipo, aquele calor de 30 graus no mínimo, sabe? E do nada tem uma explosão que leva tudo para baixo de zero, assim, um estalo, e pega a rua inteira, né? É choque térmico na certa, é o mínimo que acontece com a pessoa, é um choque térmico. E esse tipo de descrição, esse tipo de contraste faz toda a diferença. E se você parar pra pensar, né, veja bem, eu tô imaginando como seria essa cena no Rio de Janeiro, tô pensando como é que seria essa cena na minha frente. Se eu fosse pego pra essa cena, eu morreria, né? Mas a questão é essa, a questão é se botar no lugar do personagem, se possível de cada um que está envolvido na cena, tá? E, cara, como deve ser você tá, tipo, lutando e tá à beira da morte? Como deve ser, cara? Deve ser uma coisa muito louca, né? Como deve ser você tá se esforçando, né? De repente, na cena de perseguição, né? Não falando só de batalha, mas na cena de perseguição de carro, né? Uma perseguição de polícia, perseguição até a cavalo, ou até a pé mesmo, né? Imagina como deve ser você correr
até literalmente não aguentar mais. E na situação em que sua vida depende disso. Porque eu e Bernardo sei que é correr até cansar. Eu sei, lógico que eu sei que é correr até cansar. Já passei por isso várias vezes na minha vida, mas nunca a minha vida dependeu disso. E isso mudou o paradigma de tudo, tá? Então, não é só também a parte física da coisa, é também a parte psicológica da coisa. Outro ponto também, por exemplo, estão aqui, narrar a cena no nível físico, emocional e intelectual. São 3 coisas importantes para você ter em mente enquanto você está escrevendo qualquer cena, tá? Mas focando em cena de ação. Então, como eu falei, você está durante uma luta, né, uma perseguição, uma corrida, uma escalada, né, durante uma... O personagem está tipo, nadando contra a correnteza e está quase afogando, por exemplo. Uma cena boa, que é uma cena, não é bem cena de ação, mas é uma cena de tensão, e envolve um desafio físico, é a do livro do Witcher, do segundo livro, em que o Witcher e a Yennefer, eles desabam de um precipício e se penduram assim na ponte por muito pouco. E eles estão assim, na beira, estão entre a vida e a morte. Se o Geralt soltar, os dois morrem. Se a Yennefer soltar, ela morre. E essa cena é interessante, porque o que foi trabalhado na cena não foi tipo o desafio será que o Geralt vai sair vivo dessa cena? É óbvio que ele vai sair vivo dessa cena, né? O livro é Witcher, né? Ele já era do outro livro, ele era desse, né? A história é no começo ou no meio do livro. Óbvio que ele vai sair vivo da cena, e a Yennefer muito provavelmente vai sair viva da cena também. Mas o que é interessante dessa cena é que o Geralt tá pendurado e ele fica Yen, falando com a Yennefer. Yen, e ela cala a boca, né? E ela não quer falar com ele. E ele manda me perdoa. E ela, não. Aí quando eu li isso, eu falei, interessante. Aconteceu algo muito grave, que eu não sei o que é, que nem em face da morte ela quer perdoar ele. E, isso é algo emotivo, isso é algo do coração deles, né? Isso é algo emocional, né? Então, o Geralt pensou, cara, eu posso morrer, ela pode morrer, eu vou pedir perdão, né? E ela, mesmo nessa situação, não perdoou ele. Então deve ter sido uma coisa muito tensa. Então, isso fez a cena valer a pena. Se fosse só, ele quase caiu e saíram vivos os dois. Pra mim, tá na cara que ele saiu vivo, né? Então, mas juntar isso, né? Juntar o desafio físico com a situação entre eles, né? A situação da relação deles, né? Do status de relacionamento deles, eu achei que foi mega interessante também. Então também lembra disso. O que aquela cena de ação significa pros personagens envolvidos, tá? Quem tá cansando, quem tá com a respiração quente, quem tá sentindo suor escorrer, né, através da roupa, quem precisa de repente impressionar outra pessoa. Tem um livro que é Oitavo, que é do Henrique VIII, da Inglaterra. E o jovem Henrique, ele quer impressionar o pai dele a todo custo, né? O pai só tem olhos pro irmão dele mais velho, irmão herdeiro, e ele quer fazer e ninguém impressiona o pai. Então rola um torneiozinho ali de justa, né? Um torneiozinho de espadas, né? Entre nobres, e o rapaz aproveita isso para impressionar todo mundo e ao pai, né? Então você vê, ele não tá correndo risco de vida. É uma cena interessante, a cena de lutinha, né? Mas não tem nada assim decisivo em jogo, mas pro personagem tem uma bagagem emocional muito relevante ali sendo trabalhada nessa cena de ação, tá? E sobre o lado mais intelectual da luta, né? São dois extremos, eu diria, né? É interessante quando alguém vence pela inteligência, tá? É interessante quando alguém tem um insight, né? Percebe algo rápido, né? Quando a pessoa calcula os seus movimentos, quando a pessoa vence porque ela aprendeu o padrão de combate do adversário, ou da adversária, né? Então ele viu uma brecha no cenário que ele pode usar a seu favor e ganhar vantagem, sabe? O livro do Drizzt Do'Urden, do Salvatore,
é muito bom nisso, né? O Drizzt no começo ele tá treinando com o mestre de armas dele, é o Zek Nafen, e ele questiona o mestre dele, porque tem o mestre dele bota ele numa situação de desvantagem no duelo e ele questiona o que ele aprendeu. Que ele falou, cara, mas esse movimento que você me ensinou não vai me botar na vantagem, eu tenho que ficar na vantagem. E a resposta do Zek Nafen é: se você já está na desvantagem, ficar equilibrado é vantajoso para você nesse momento. Você já está na desvantagem, já você tem que equilibrar. E o Drizzt, ele não aceita esse movimento, ele não aceita essa manobra. E aí, ao longo do livro, sem dar spoiler aqui, ele mesmo acaba pensando em soluções, bolando soluções. Então, as vitórias do Drizzt não se devem apenas pela habilidade dele de espada, é também pela inteligência dele. Quem também é muito bom em cenas de ação perspicazes é o Dataspor. Muitas batalhas do Dataspor são de heróis muito poderosos, mas contra adversários ainda mais poderosos. Então eles vencem pela inteligência e não pela disputa de força pura, tá? Então pensa nesses 3 elementos também. Se bota no lugar do personagem e pensa no que está acontecendo com o corpo dele, no nível físico, material, o que está se passando na cabeça dele e o que está se passando no coração dele, tá? E trabalha com essas ideias, não só com a cena em si. Não tenta descrever uma cena de um filme, não tenta descrever a cena de um anime, mangá, de um jogo. Desapega disso. Encarna o personagem, pensa no que ele está vivenciando e transmuta isso na sua narrativa. Vou olhar aqui os comentários que rolaram. Wanderson _Soa falou: tava lendo The Witcher hoje, a cena de Blaviken. É assim que se pronuncia? Blaviken? Não sei pronunciar esse nome. É uma boa cena de luta. Eu não sei quem é esse personagem. Eu li os 2 primeiros livros do Witcher e não sei quem é esse cara. Ele não apareceu, que eu lembre. Eu aposto que ele não apareceu nos 2 primeiros livros. Ricardo Ladzap. Estou lendo Doutor Sono e batalhas de intelecto e vontade acontecem toda hora. Muito bom. Isso é irado, cara. Disputas intelectuais, disputas que não envolvem esforço físico, né? Esforço realmente mental, né? Acho irado pra caramba. Um filme que mandou muito mal nisso foi o X-Men Apocalipse, que é um filme que eu até acho divertidinho, não achei que foi tão ruim quanto o pessoal achou. Mas, pô, quando o professor Xavier ele encara o Apocalipse, né, dentro da própria mente, ele dá um soco na cara do Apocalipse. Aí, pô, peraí, o professor Xavier nunca foi de dar soco, sabe? E ele sempre foi um cara da mente. Eu acho que teria sido uma ótima cena de debate dos dois, tipo, discutirem, dos dois apresentarem seus ideais, apresentarem suas convicções, sabe? E isso, tipo, a força de vontade deles se manifestar ao redor deles, simbolizando, né, esse embate mental, filosófico de ideais dos dois, sabe? E não, ele dá um soquinho na cara do Apocalipse. Essa cena foi terrível, né? É uma cena que realmente não dá pra defender esse filme. Alguém tem uma pergunta? Eu vou agora... alguém aqui me corrigiu. Acho que Blaviken é uma cidade. A Mitsuidze e Matheus Clementino me corrigiram, não é um personagem, é uma cidade. Blaviken. Eu acho Blaviken uma pronúncia mais bonita, mas esse V não é mudo, então eu não sei pronunciá-lo. Pra vocês verem como é que eu tô por fora de Witcher. Eu li 2 livros do Witcher, eu joguei o primeiro jogo e eu vi a série do Netflix. Então esse é meu conhecimento de Witcher, tá? Wanderson Soa perguntou: o que não fazer numa cena de ação? Cara, não faz a cena de ação irrelevante pra história. Por exemplo, tipo, o que você está ambientando, sabe? Você está desenvolvendo o cenário, ou o enredo, ou o personagem,
sabe? Tem a cena do Drizzt, por exemplo, que eles atacam um bando de elfos da superfície. E assim, é uma cena mais ou menos de combate, né? Porque os Drows atacam com tudo, os elfos da superfície. Mas o Drizzt, ele bota a mão na consciência e fala: cara, estamos atacando pessoas que não fizeram nada contra a gente está atacando eles por ódio puro, né? Então isso foi uma forma de desenvolver o personagem, isso foi uma forma de desenvolver o Drizzt. E ele nem luta no fim das contas, né? Mas são exemplos de que as cenas tendem a desenvolver personagens, cenário ou enredo. Então fique atento a isso, né? O que não fazer, acho que principalmente é não fazer uma batalha irrelevante. Às vezes eu penso, vou dar questão de batalha. Aí eu penso e faço, cara, vai ser encher linguiça, sabe? Eu não vou estar informando nada, não vou estar produzindo nada. Isso até me faz pensar melhor na minha história, até, sabe? Eu gosto de cenas de ação, mas eu prefiro cenas de ação que tenham esse propósito. Então, pensa nisso. Acho que o que não fazer é não bote uma cena de ação sem propósito. Isso acho que é importante. Aqui. B. Malthus. Como Tolkien desenvolve a Batalha dos Cinco Exércitos no livro do Hobbit? Alerta spoiler, tá? Quem quer ler o Hobbit pula essa parte, que vai assistir depois. O Tolkien, ele não desenvolve. O Bilbo desmaia, ele pula, ele acorda. Quer dizer, o Tolkien pula a cena e o Bilbo acorda depois da Batalha dos Cinco Exércitos. É o momento de clímax da história e ele não narrou. Pois é. Depois me pergunta por que eu não sou tão fã do Tolkien assim. Próximo tópico que eu botei aqui pra falar. Quem tiver mais perguntas, vai botando aqui nos comentários, tá? O próximo tópico aqui é: use todos os sentidos. Use mais do que os 5 sentidos. Porque a gente já fala dos 5 sentidos, que não são os únicos sentidos da raça humana, tá? Equilíbrio, por exemplo, é um dos sentidos nossos, inerentes do ser humano, e a gente esquece de falar dele, né? Mas fala do tato. Como que é estar dentro da armadura? Como é empunhar uma arma, né? Como é sentir porque foi uma dor lacerante. Que descrição mais vaga. Que descrição mais vaga. Que descrição mais superficial. O pessoal adora essa palavra, lacerante, né? Que diabos é uma dor lacerante? É uma palavra bonita. Mas você já se machucou e falou a dor foi lacerante? Eu acho que você falou que você sentiu uma picada, você sentiu um corte, você sentiu uma ardência, você sentiu um monte de coisa, né? Sentiu a sua pele queimando, sua carne queimando, você sentiu bolhas brotando na sua pele, tá? Você, de repente, ralou, você, de repente, tá com uma coceira que você coçou até ralar e lixou, né? A sensação de lixar pode ser dolorosa também, tá? São essas sensações que você sente, que você descreve. Ninguém fala, poxa, dei uma topada na mesa e foi uma dor lacerante no meu pé. Então, lógico, né? Não precisa também riscar a palavra lacerante do seu vocabulário, mas ela é muito pouco, é muito usada e ela não informa nada, tá? Então descreve as sensações, descreve o suor escorrendo pelo rosto, pelas costas, descreve a pele quente de esforço, descreve... Cara, já correu tanto que você percebeu, caramba, eu não sabia que meu pulmão era tão forte assim, eu não sabia que meu pulmão conseguia engolir tanto ar assim. Experimenta correr pra caramba pra ver se você não chega a esse ponto. Não sai correndo feito maluco, não, maluca. Mas experimenta fazer corrida, tá? Corre aí uns 5 km por dia, depois aumenta pra 7, depois pra 10 km por dia. E você vai sentir como que... Cara, você vai perceber, eu não sabia que meu pulmão tinha tanto fôlego assim. E essa sensação que é diferente, sabe? Então, imagino que na cena de ação a gente perceba isso. Nosso pulmão não chega ao limite que a gente espera. Como deve ser sentir o coração batendo dentro do peito, o coração martelando contra a sua caixa torácica, por exemplo, tá? Então descreve, isso é tudo do tato, tá? E qual é o gosto na boca? A boca pode ficar seca de ansiedade e de esforço. O gosto de sangue pode chegar na gengiva ou na língua, por exemplo, né? Ou então até mesmo gosto de suor
A gente vê isso quando tá fazendo esforço físico, né? A gente sente o gosto de suor, porque tá escorrendo na nossa cara, a gente acaba sentindo gosto também nos lábios, né? Então, quais as sensações? Vamos lá, tato, paladar, audição, mas pensa nos ruídos da batalha. Ruído de metal colidindo contra metal, ruído de chão, de botas contra o chão na terra batida ou na pedra, né? Sons de escudo, sons dos urros, né? Do grito, do grunhido, do gemido de dor. Quais são os sons que estão... Qual é a sinfonia, qual é a cacofonia, tá? Dessa batalha. A visão é claro o que está acontecendo, que está sendo visto, que está sendo... As ações físicas que estão acontecendo, é claro, tá? Faltou uma. E o olfato, né? E, mano, cheiro de... Se o personagem ele cai no chão, ele sente o cheiro da terra, ele sente o cheiro e o gosto da terra. Se o personagem sangra, ou se o inimigo sangra, você de imediato sente o cheiro do sangue do inimigo também, né? Se você tá chovendo, se você tá no ambiente, tipo, uma coisa curiosa, teve uma leitora em mim que ela falou comigo: pô, Bernardo, lendo seu livro, eu percebi uma coisa que eu não tinha parado pra pensar: zumbi fede. E, sabe, eu tava narrando, e quando o zumbi chegou, eu pensei, mano, são cadáveres, são defuntos, né? Olha o nome, cadáver. Significa carne dada aos vermes, literalmente. E isso fede pra caramba, um morto fede, sabe? Então pensei nisso. Um zumbi possivelmente tem a pele fria e a pele já deteriorada, sabe? De repente uma pele meio borrachuda, né? E deve feder pra caramba essa porcaria, sabe? Então a pessoa falou isso. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Zumbi fede. E você narrou o fedor do zumbi em um dos capítulos do seu livro, sabe? Então o olfato tá presente o tempo todo, sabe? E também em cenas de ação. Você, quando vai praticar qualquer esporte, seja um futebol no fim de semana, seja na piscina, né? Eu já fiz natação já, cara, cheiro de cloro, nossa, né? É um cheiro muito específico, né? Entrar na academia, academias têm um cheiro específico. Eu já fiz judô, né, um fedor de suor no tatame ruim pra caramba. Fedor de suor no kimono no tatame, né? Muito ruim, detesto. Mas você vê, eu lembro do cheiro que era o tatame do judô, eu lembro do cheiro que era o álcool, o cloro da academia. Quem joga futebol sabe o cheiro do gramado, né? Sabe o cheiro da terra, o cheiro de repente das roupas, né? Como é que ficam e etc, tá? E já falei, repetir, equilíbrio, né? Você levar uma pancada, você desequilibra, tá? Mais que um guerreiro defenda um ataque com escudo, ele pode recuar um passo e ter que reequilibrar, ter que ajustar as pernas para não cair, sabe? Uma pancada na cabeça desorienta, tá? E equilíbrio tá inconstante, de repente a gente cai e tá no chão. E agora, mano? O que faz pra não estar no chão, sabe? Isso é uma coisa relevante. E às vezes ele tem que se defender no chão e tem que dar um jeito de levantar, ou então só dá tempo de rolar pra longe só, tá? E pensa em mais sensações, em mais sentidos, tá? E explora isso. O que os personagens estão sentindo na pele, o que estão vendo, ouvindo, o que estão cheirando, o que estão degustando, tá? E como estão se sentindo, como está aí o equilíbrio deles e o que mais você lembrar e pensar em usar, tá bom? Cara, eu recomendo que você pesquise na internet, né? Quais são os sentidos humanos, dos humanos, quais são os sentidos, tipo, pesquise assim, mais do que 5 sentidos, algo do tipo. Eu lembro que eu li essa matéria, bem interessante essa matéria, que é uma das coisas que ensinam errado na escola, que era a matéria, né? Que a gente ensina na escola que o ser humano tem 5 sentidos. E não, nós temos mais do que 5 sentidos. Aí, acho que a sensação térmica também entra, né? Porque não é só o tato que a gente sente, é realmente uma percepção térmica do corpo. Acho que também é dentro também, sabe? Enfim, por exemplo. Então pesquisa isso e pensa como usar isso a seu favor. Vou ler aqui os comentários que brotaram enquanto estava tagarelando. A Alba Dox, D-O-C-X, Dox. Ele, no caso Tolkien, sobre o comentário do Hobbit,
ele não desenvolve, mas será que porque foi escrito para um público juvenil? Eu não sei, sinceramente. Pode ser por isso, pode ser que ele pensou na guerra e viu que ia ser muito brutal narrar isso pra criança. Pode ser que ele tava com... que ele quis só pular, que ele não queria descrever, né? Cara, é muito comum escritores, não sei por que diabos, não querer descrever cena de ação, tá? Isso aconteceu já em outros livros. Tem um que eu ia comprar, aí eu soube, acho que é Golem, que é o nome do livro. Eu ia comprar, aí eu soube, né? Chega na guerra, eles pulam a guerra, aí eu falei, tô fora. E teve uma colega minha também, que no livro dela tinha uma cena de fuga que, pô, me pareceu mais legal a cena. A gente fugiu pra salvar a própria vida dos contratantes dele. E ela pula isso também, né? E não sei escrever cena de ação, foi o que ela falou. E a minha resposta é pra ela, pois aprenda e escreva, porque fez falta, né? Se você quer uma história com uma ação, descreva a cena de ação, pô, fala sério. Então não conte uma história de ação, então, se você não quer ter essa abordagem. No caso do Tolkien, sei lá, cara, porque a história tem muita aventura, já, sabe? Tem cena contra as aranhas, tem cena contra os trolls, tem cena contra o próprio Smaug, né? Contra o dragão. Acho que realmente faz sentido que tenha batido assim um choque de realidade no Tolkien, do tipo, eles só enfrentaram monstros até agora e agora estão enfrentando pessoas. Pode ser, talvez, mas eu não tenho certeza. De uma forma ou de outra, individualmente, né? Minha opinião de mero mortal, teria sido melhor ele descrever a batalha. Mas quem sou eu, né, pra ficar dizendo que o Tolkien deveria ou não deveria fazer, não é verdade? Rick Sally, escritor, falou, me cortaram aqui, deu pra caralho. Rolei no chão. Cara, um corte de papel dói pra caramba também, né? E esse que é o ponto. Acho que corte de papel eu iria descrever como uma dor aguda, uma dor pontual, uma dor que afetou uma parte mínima do meu corpo, mas que fez uma dor que dominou a minha mente. Isso é uma coisa interessante de falar, né? De repente, você está com muita dor em um ponto específico do seu corpo, mas essa muita dor nesse ponto específico te dá um transtorno, te dá uma dor de cabeça, te dá uma desorientação que você nem responde por si mesmo, sabe? É interessante a gente também explorar isso. Ricardo Ladzap. Gosto de metáforas nas dores. Interessante. Wanderson. Terra, sangue e merda. Cheiro do campo de batalha. Sim. Sim, terra pisoteada, né? Sangue pra caramba. Tripas também deve ter um cheiro um pouquinho mais específico do que apenas sangue. E merda, porque muita gente se caga quando morre. Imagina só, né? Morrer que se cagar. Coisa triste deve ser. Eu espero morrer de estômago vazio, de intestino vazio. B. Maltos. Fala um pouco sobre o que você acha que deve ter uma batalha tipo guerra, com armas de fogo. Cara, eu acho que tem que ter sons distantes. Por exemplo, porque uma guerra com armas de fogo possivelmente tem uma batalha campal, tá? Tem que ter algum tipo de desorientação, né, do excesso de ruídos, excesso de estímulos. E tem que ter também um pouquinho de tática de guerra, né? A tática de guerra geralmente de trincheira, né? Eu não sou expert no assunto, mas quando eu penso em guerra, eu penso tipo no dia D da Segunda Guerra Mundial, sabe? Por exemplo. Então é o tipo de batalha que você vence arrumando uma cobertura e se protegendo da melhor forma possível, sabe? Então por isso tem bunker, né? Bunker é uma arma de guerra muito boa. Tanque de guerra também é uma arma muito boa. Durante a Segunda Guerra Mundial, era um veterano de guerra alemão, nazista, né? Que, cara, com um tanque, ele derrubou, tipo, 8 tanques americanos, sabe? Porque o cara era veterano e enviaram soldados ainda inexperientes. Aí, pô, o cara tinha experiência, maluco. O cara brincou com... Ele conhecia o terreno que ele tava batalhando, tava na Alemanha. Então ele conhecia o terreno, tinha experiência, putz, ele deu uma surra nos americanos, né? O cara era um dos heróis, né? Tido como um dos heróis nazistas. Assim como a gente tinha, né, o Barão Vermelho, né, que era um herói, um herói tipo, pros nazistas, né? Também tinha esse cara na Terra com esse tanque de batalha. Enfim, eu penso, eu diria também o odor, né? A pólvora deve ter também um odor muito específico. E, sei lá, eu trabalharia, particularmente, se fosse trabalhar com guerra contemporânea, eu faria algo
mais pessimista, mais depressivo, sabe? Seria uma visão mais dos horrores da guerra do que realmente da guerra em si, da ação, do heroísmo em si. Eu não vejo nenhum heroísmo em morrer por briga de chefes de Estado, né? Lógico que, né, morrer pelo país é algo honrado, né? Mas a partir do momento que tropas são enviadas e pessoas morrem enquanto as pessoas que mandam os outros morrerem estão, né, com a vida deles garantida, acho que isso vale uma reflexão, sabe? Porque quem decide fazer a guerra não tá lá arriscando a própria vida, já que acha que vai ser bom fazer essa guerra aí, né? Enfim, é assim que eu enxergo as guerras de hoje em dia. Ricardo Ladzap. Você curte descrições de pensamentos durante a batalha, expectativas e sustos? Sim, e sem exagero. Tá? Acho válido, acho que fica seco, fica cru sem isso, mas também não acho legal ficar enchendo disso, senão vira Naruto. Tá? A propósito, o que não se fazer durante a cena de ação? Não interrompe a cena de ação, por nada. Cena de ação, não interrompe. Foca na cena de ação, foca. O seu leitor tá na expectativa, dá isso a ele, né? Uma coisa que eu detesto, um exemplo de ser Naruto, né? Caramba, Naruto vai lutar. Naruto arma o soco e flashback do Naruto. Aí volta pro Naruto, né? E tu querendo ver a batalha, tu quer ver a porradaria. Naruto vai dar o soco, flashback do Naruto de novo. Aí, beleza, aí quando termina, Naruto acerta o soco, flashback do cara que levou o soco. Meu Deus do céu! Mano do céu. Cara, pelo amor de Deus, né? Para de flashback durante o combate, né? Isso é uma coisa que eu realmente tenho ranço já, não bote... A hora de flashback não é na hora do combate, tá? E qualquer tipo de interrupção quebra o ritmo. E quebra o clima, sabe? Quebra o clima. Você não come metade da sua janta, sabe? Aí come um doce e depois volta a comer sua janta no meio, sabe? Já fria. Esse que é o ponto. Você tá com um prato de comida, comendo. Se você interromper pra fazer outra coisa e voltar, ela esfriou. E a cena de batalha esfriou também, não é verdade? Então esse que é o lance. Não dá pra você também ficar deixando esfriar. Então não interrompa a batalha. Ou a ação que seja, porque essa ação não interrompa. E sobre expectativas e sustos, pensamentos, insere, mas em doses comedidas, tá? Bota ali uma dose, bota ali um pouquinho, né, para mostrar, para ambientar o personagem, ambientar a cena, mas não bota um parágrafo enorme no meio da ação, que isso vai quebrar a narrativa. B. Malthus. No caso do Tolkien, o Hobbit foi uma opção interessante, porque precisava ser contado, não acrescentaria. O que precisava ser contado não acrescentaria nada de ver a batalha. Afinal, o final era mais importante. Eu senti falta da batalha, porque bem ou mal, a Batalha dos Cinco Exércitos foi relevante para o mundo. Esse que é o ponto. Ia acrescentar, sim. Ia acrescentar ao mundo. Foi quando os anões reconquistaram a montanha solitária, né, Erebor. É quando os humanos do vale também se unificam de novo. É quando os elfos também saem da Floresta Sombria. Então, muita coisa mudou, o paradigma mudou. Aquela região não era mais a mesma depois dessa guerra dos cinco exércitos. Tá? Então, coisas mudaram depois dessa batalha. Ela é relevante, sim. Ela mudou a história do mundo, sim. Ela tinha que, sim, ter sido narrada. Tá? Pro Bilbo pode ter sido menos importante, mas pro resto do mundo, todo mundo estava lá. Pro Thorin, que é tão herói quanto o Bilbo na história, aquela batalha é totalmente irrelevante. Então, enfim, né? Com todo respeito, eu discordo de você. Wanderson Soa. Melhor coisa da cena de ação é fazer os protagonistas passarem por maus bocados. Sim, concordo. Um personagem que sofre é um personagem que para quem torcemos. Sim, pensa bem em como você apresenta esse sofrimento. Se é um sofrimento do tipo superação, se esforça e supera, ou se você está só torturando o tadinho, tá? Nada de errado com uma escolha ou outra, mas isso influencia no clima da sua narrativa, influencia na vibe da história e como que o leitor recebe ela. Então pensa nisso. Próximo tópico aqui que eu anotei, o primeiro foi
pense em primeira pessoa. O segundo foi use todos os sentidos. E o terceiro é mantenha o vocabulário esclarecido. Cena de ação, cena de combate, é pra você... Quando você escreve, senhoras e senhores, se liga só. Pega isso aqui, que isso aqui é útil pra todo mundo, tá? Pra todo mundo isso aqui é útil. O escritor, ele narra de uma forma em que o texto vai construindo a cena dentro da mente do leitor. É isso que você faz. Você não conta pro leitor, você mostra. Você não explica, você não conta, você mostra. Através dessa amostra, o leitor tem que montar a cena por ele mesmo na cabeça dele. Entendeu? E aí, por isso, cenas de ação são importantes de serem esclarecidas, né? E, de preferência, o mínimo de rebuscadas que puder ser. Não tem necessidade de ficar usando palavra rebuscada no meio de uma cena de ação, não tem necessidade. A cena de ação não é para você ficar rotando escargot na cara do leitor, não. A cena de ação é para dar adrenalina, para ser ágil, para ser frenético. Então foca nisso e foca em palavras que vão dar essa sensação ao leitor. Não fica querendo esbanjar conhecimento, né? Ou a personagem subiu em cima de um móvel e fala o nome de um móvel em francês, né? Mano, fala uma mesa, fala uma cadeira, fala um armário, né? Depois comenta que o armário era francês chique, tinha um nome específico, sabe? Então não é hora de você ficar esbanjando o vocabulário, é hora de você usar... Ter um bom vocabulário não é só você usar palavras difíceis, é você saber quando usar. É você conhecer as palavras sucintas, as palavras esclarecidas e conhecer as palavras mais específicas, mais rebuscadas e saber a forma de usar cada uma. Geralmente, palavras simples têm mais força, geram mais impacto. Geralmente, palavras rebuscadas são mais precisas, dão uma informação mais pontual. Por exemplo, o verbo defenestrar. Defenestrar significa jogar alguém pela janela. É muito específico, né? Então, a não ser que você use defenestrar como uma forma metafórica, né? Como uma gíria, defenestrar vai significar isso. Então, use da maneira certa. O termo vacilar vem de deixar o colega morrer em guerra. Isso é um vacilo, né? Então, deixar o outro morrer em guerra é vacilo. Seria interessante quem quer falar sobre batalha e guerra, principalmente de contemporânea, trazer essa informação curiosa, né? Vacilo é deixar alguém... Quando alguém morre por sua responsabilidade, sua culpa, você vacilou. Então, vacilar é algo muito sério, né? Muito grave, né? Nas histórias, né? Percebe-se. Enfim, então, saiba a hora de usar termos, palavras rebuscadas, saiba a hora de ser simples e conciso, tá? E usa, e quando você for narrar, narra de maneira que fique claro, que fique esclarecido para o leitor montar a cena dele com clareza. Ninguém merece uma cena de ação que não fica clara. Fica que nem o filme do Transformers. Sabe aquele filme de Transformers, aquele filme de robô, que você entende blufas do que está acontecendo na tela? Sabe? Que os robôs se porram e você não entende nada e você fica com raiva, sabe? É isso que pode acabar virando a sua cena de ação, tá? Então, cena de ação, vai no básico, vai lá no sujeito, verbo, complemento, vai lá nas palavras que você já usa já com mais naturalidade, com mais espontaneidade, e foca nisso, foca na cena que está se montando na cabeça do seu leitor. Selma Perry falou: eu gosto de batalhas como as descritas em Game of Thrones. Adoro esse estilo. Uma guerra imaginária, não realista. É bem legal porque em Game of Thrones, né, por exemplo, eu lembro da batalha de Corre Rio, que é quando o Robb Stark ele vence o Jaime Lannister na batalha campal, ele vence com exército, com tática. O próprio Jaime ele é rendido, mas ele não é sobrepujado, né? E a questão o Jaime teve que dividir as forças para conseguir cercar Corre Rio. E ele não tinha escolha, né? Questionam isso, né? Mas ele dividiu as forças dele. Ele não tinha opção. Como o Corre Rio tem os rios, né? Obviamente. São as terras fluviais
se ele não cercasse aquela fortaleza, ele não ia fazer nada. Ia lá ficar com o exército apaisando. O exército. Fugiu o nome deles. Bonito. Fugiu o nome dos peixes. Dos tutras. Dos trutas. Você entendeu? Os Starks e os parentes deles lá, da família de Truta, do brasão de Truta, que eu esqueci o nome agora, eles estavam na fortaleza, estavam seguros, eles não tinham por que sair. Então o Jaime Lannister podia ficar lá e não ia dar nada. Né? Então o Jaime Lannister teve que dividir os exércitos por causa dos rios, né? Então teve que dividir através dos rios para conseguir cercar a fortaleza. E nisso dividir os exércitos pro Robb Stark atacar com mais força foi vantajoso. Tá? Então esse é um exemplo de batalha que, né, no mundo real acho que não existe nenhuma fortaleza que fica assim entre rios, que nem aquela, por exemplo, do Stully. Lembrei o nome dele, do Stully. Então, e eu penso um pouquinho também, sabe? Se a história for fantástica, bote um elemento de fantasia, só não bota a espada atravessando o estômago, o pulmão do personagem e ele vivendo depois, tá? Isso aí é outro debate, é sobre verossimilhança e basicamente você aceita que a Lois... Você aceita que o Super-Homem é forte, é prova de bala, que ele voa. Você não aceita que a Lois Lane não reconhece ele através do rosto dele, que ela vê os dois cara a cara, ela sabe quem eles são. Então, sobre ferimentos e pancadas, etc., o seu leitor vai aceitar que tem uma espada mágica no seu mundo, ele vai aceitar que tem magia, que tem uma armadura mágica, e etc. Se você falar que a garganta dele foi cortada, que o pulmão foi perfurado, sabe, que as costas foram apunhaladas, o seu leitor vai entender que morreu, e ele vai possivelmente estranhar se você não matar o personagem numa cena dessas, tá? Então fica atento a isso. Não faz a cena também esdrúxula achando que é fantasia. Não é assim que funciona. Matheus Clementino. E se o protagonista perde muito? Cuidado para não ficar frustrante pro leitor. Eu ia ficar de saco cheio de ver uma história em que o herói só perde. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter vitória, derrota. Tem que ter uma vitória parcial, uma derrota imparcial, tá? Se for perde muito, eu acharia frustrante ficar seguindo a história de alguém que só apanha. Não me interessa, não me apetece. Tem que ter um equilíbrio aí. Matheus Clementino. Eu acho um pouco difícil fazer descrições em histórias ambientadas com outros tipos de tempos e lugares, tipos da medievais. São bastante ambientadas na Europa, e as roupas desse tipo de universo são bem diferentes. Cara, pesquisa roupa no Google e vê os nomes daquelas roupas que você consegue ver, tá? Pesquisa referencial. E sobre ser um mundo fantástico, cara, o Tolkien criou o mundo próprio, o Martin criou o mundo próprio. Eu acho que a dica, que é uma dica de atuação, mas que serve para escrita, é quando o Oscar Isaac pediu dica pro Harrison Ford sobre pilotar no espaço, porque o Harrison Ford é um piloto de verdade. Então ele perguntou: cara, Harrison Ford, me diz como que você faz pra pilotar, que dica que você dá pra pilotar aqui, uma nave espacial, Millennium Falcon. E o Harrison Ford respondeu: é de mentira. E é no espaço. E é tipo, ok, eu consigo fazer isso, sabe? Então quer dizer, o Harrison Ford não leva a realidade que ele conhece pros filmes. Então, desapega também um pouquinho. Não demais. Não bota punhal atravessando o pulmão pra você não viva, né? Não bota isso. Mas bota, né, um pouquinho também de fantasia, dá aí uma temperada nessas cenas. Senhores, está acabando o nosso tempo. Eu vou falar agora nosso último elemento que eu separei e vou continuar respondendo aqui as perguntas até acabar a nossa live, até acabar o nosso tempo de live. Faltam uns 10 minutinhos. O último tópico aqui foram 4 ao todo, seu quarto. Primeiro foi: pense em primeira pessoa, se coloque no lugar do personagem. Segundo foi: use todos os sentidos, vai além dos 5 sentidos mais famosos, tá? Terceiro, mantenha o vocabulário esclarecido. E o quarto é:
traga elementos novos. Já narrou 2 guerreiros lutando duelo espada. Traz uma lança depois, traz um gigante, traz uma luta em cima de um rio, traz uma luta no escuro, né? Traz magia, traz necromancia, traz ilusão, traz adivinhação, traz magia do caos que seja, tá? Traga elementos novos, traga elementos diferentes, tá? Traga criaturas que serão diferentes no nível relevante. Não fala tipo, botei aqui um Goblin e um Kobold, botei um Orc e um Hobgoblin, e no fim das contas eles lutam igual. Né? Não é legal isso, não funciona, sabe? Não muito tempo, pelo menos. Então traga parâmetros novos, traga desafios novos, obstáculos novos, cenários novos, enfim, adversários novos. Não fique na zona de conforto, não fique fazendo uma coisa só a vida inteira, tá? Dá aqui uma variação, dá aqui uma novidade. Então, descreve sempre, cara, sei lá, pega uma coisa que você adora, tá? Mas pensa na sensação que você quer muito descrever. Escreve. Depois você está proibido de fazer o que você mais gosta nas próximas 2 sem reação. Nas próximas 2 você vai sair da sua zona de conforto e vai se forçar a ser criativo ou criativa. E aí, depois de 3 cenas de ação, você volta para sua zona de conforto, que é o que você gosta de narrar, é o que o seu leitor muito possivelmente adora ler, e vai equilibrando, tá? Mas mantenha o equilíbrio entre o que você gosta, o que você quer, o que você vai inevitavelmente repetir, mas sempre busque novidades, novos paradigmas, novos parâmetros, tá? Novidade através dos antagonistas, através do cenário, através do próprio mundo, né? De repente tá no reino em que é proibido magia ou que é proibido arma, né? E aí de repente os heróis têm que se virar para de repente enfrentar uma gangue de bandidos ou então de milicianos corruptos, e eles precisam ao menos não ser descobertos que usaram suas armas, por exemplo, ou suas magias. Então isso é um fator interessante também de manter a história dinâmica. Falando de dinamismo, o B. Malto perguntou: como dar dinamismo em cenas de batalha? Essa pergunta é abstrata, cara. Foca um pouquinho em verbo e foca no que está acontecendo e foca no ritmo, na dosagem, sabe? Se a cena já está esclarecida é a próxima. Ou então quando você for revisar, sentiu que você queria dar um impacto forte para a cena e passou batido, se dedica a essa cena, dá uma atençãozinha nela com mais carinho, tá? Então o dinamismo vem disso. O dinamismo vem do ritmo. Então mantém o ritmo bom, tá? Mantém o ritmo de adrenalina, mantém o ritmo de receios, tá? Mostra que cada batalha tem um propósito e que cada batalha está movendo a história de alguma forma, ou se aprofundando no personagem, ou no cenário, ou avançando na história, por exemplo. Henrique Pimenta perguntou: como deixar cada batalha com suas peculiaridades? Como eu falei, cara, procura elementos diferentes, né? De repente, uma batalha, por exemplo, num pântano que tem cogumelos venenosos. E aí o adversário ele usa esses venenos, cogumelos, no ar para atordoar, né, o protagonista, por exemplo. Tá? O monstro voa, nem bota o pé no chão. O monstro tem veneno. Ele envenenou o protagonista, por exemplo. Enfim, cara, pensa em novidades. Pensa em coisas diferentes, coisas novas. E a cada batalha traz um elemento diferente que seja relevante para a história. Não é só um elemento diferente que não, nas contas dela mesma, mas que seja relevante para a hora do vamos ver. Então pensa nisso. Pensa em cada uma delas ter algo único, algo singular. Café com Leitura falou: eu não escrevo cenas de batalha, mas leio bastante suas, por exemplo. Estou ouvindo falar sobre o uso de palavras. Seria então interessante descrições a grosso modo mesmo? Cenas mais nuas e cruas? Eu não diria grosso modo, não diria nuas e cruas, eu diria esclarecidas. Eu diria palavras simples, de fácil interpretação e que deixam a cena nítida. Eu acho que a palavra é esclarecimento e nitidez. Tá?
não necessariamente palavras só simplórias, tá? O mais importante é não ficar tentando ser rebuscado demais na área errada. Seja rebuscado na cena do chá, seja rebuscado no vestido da princesa, seja rebuscado na sala do trono do rei, tá? Agora, a cena de porrada é pra ser frenético, não é pra ser rebuscado. Selma Pério. Tem limite para descrições no mundo imaginário? O limite é quanto for interessante ler, quanto for prazeroso ler. Se fica também se estendendo demais, fica também, né? Entra em repetição, entra em relevância. Então, o limite é o que, enquanto estiver prazeroso de ler. É isso que eu penso, sabe? Então, tem vezes que eu tô escrevendo e penso, vão ser tipo 10 inimigos, eu quero que o protagonista derrote cada um deles com 3 golpes. Só que quando eu for ver, pô, são 10 adversários. Como é que eu vou dar, tipo, 3 golpes em cada um? Aí quando eu vejo, eu tô já, me deu um ataque e morreu. Sabe? Só que eu narro, descrevo, né, com atenção. Um bom exemplo disso é o conto Má Reputação da Ravenna, que é uma personagem minha do livro do Torneio de Campeões. Então, ela enfrenta vários goblins, acho que são quase 10. Menos, eu acho. Mas essa assim, que eu botei bem dinâmica, ela avança, ela recua, ela esquiva, ela é muito ágil. E eu vou escrever agora do Alberic, que é o contrário dela, que é um cara pesado, é um cara que ele não luta focando na mobilidade dele em campo de batalha. Então são pontos diferentes. Mas o limite que eu digo é simplesmente aquilo que estiver interessante de escrever e de ler. Enquanto a leitura estiver prazerosa, vale tudo. Senhoras e senhores, foi uma honra imensurável estar com vocês aqui, papear com vocês, responder suas perguntas. Semana que vem tem mais live, devo decidir e anunciar a live em breve. Deve ser também uma live em parceria, então devo trazer alguém aqui, vou sondar como estão os outros mochileiros do multiverso, né? Sondar como é que vai o José Cerqueira, como vai a Yasmin Kader, como vai o Bruno Frarla, né? E trazer uma temática diferente. E justamente, né, para trazer dinamismo não só nas cenas de ação, mas também aqui nos nossos debates aqui no podcast. Para você que está até aqui ouvindo, desejo-lhe boas leituras e boas escritas. É uma honra. Bora escrever, bora conquistar o best-seller. Um passo de cada vez, uma frase de cada vez, uma página de cada vez. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social também. É uma honra, a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!